dado o dispositivo da figura, calcular a vazão do escoamento da água no conduto, desprezar as perdas e considerar o diagrama de velocidades uniforme. Então, vou fazer agora. Primeiro a gente precisa identificar na figura quais são os dois pontos que a gente vai trabalhar na equação de Bernoulli, né? Então aqui a figura ela já trouxe, ó, esses dois pontos, o ponto 1 e o ponto 2. E aí vocês podem estar pensando, se ele já trouxe os dois pontos, são esses os dois pontos que eu vou utilizar. Basta eu encontrar a velocidade no ponto 1, por exemplo, e multiplicar pela área 1, que aí eu vou ter a vazão, que é o que ele está querendo, vazão volumétrica. Ou então eu acho a velocidade no ponto 2 e multiplico pela área 2. Das duas formas eu vou conseguir achar a vazão, né? Que já que a minha vazão é constante, que é isso que ele está querendo. Mas se vocês observarem aqui, a gente tem um problema. Ele não me dá nenhuma das duas velocidades, ó. Ele não me dá nenhuma das duas velocidades. Ou seja, para eu encontrar a velocidade tanto no ponto 1 como no ponto 2, eu preciso deixar em função da outra velocidade. Tá bom? Ele não traz para mim. Se eu tivesse, por exemplo, se eu quisesse encontrar a velocidade no ponto 1, eu precisaria encontrar a velocidade no ponto 2. Ó, né? Professor, mas aí eu posso simplesmente, como você mesmo falou, deixar uma em função da outra e eu encontro. Mas quando a gente deixa uma velocidade em função da outra, eu sempre vou deixar uma área em função da outra também. E por que a gente não pode fazer aqui desse mesmo jeito? Porque a área 2 eu não conheço, ó. Ele só fornece para mim a área 1. Então, como a minha equação ela ficaria em função das duas áreas, eu não teria como encontrar a minha vazão utilizando, né, esses dois pontos, o ponto 1 e o ponto 2. Professor, então quer dizer que eu não vou usar esses dois pontos, o ponto 1 e o ponto 2, para encontrar a vazão. Não, você não vai usar esse ponto 1 e o ponto 2 para encontrar a vazão. A gente vai precisar encontrar outro ponto, né, colocar esse ponto num outro lugar, para que aí sim eu consiga encontrar a vazão. E que lugar seria esse? Por exemplo, aqui a gente percebe que eu tenho o tubo pitot. Então eu posso vir aqui e eu colocar o meu outro ponto aqui, ó. Meu outro ponto aqui, na entrada do tubo pitot, ó, que eu posso chamar esse ponto de ponto 2', né? Porque a gente já sabe que na hora que eu escolho um ponto na entrada do pitot, a minha velocidade aqui ela vai ser 0. Então, se a minha velocidade 2' vai ser 0, eu tenho como encontrar a minha velocidade no ponto 1. Tá bom? Então, o que a gente vai trabalhar é justamente esses dois pontos aqui, ó. São esses os dois pontos que a gente vai trabalhar. Mas, professor, por que aqui o exercício ele deu o ponto 1 e o ponto 2? Isso aqui a gente vai descobrir daqui a pouco, que ele vai ser justamente para o cálculo dessas pressões, ó, utilizando o manômetro. Então, colocando as equações que a gente tem, né? P1 sobre gama mais V1 ao quadrado sobre 2G mais Y1 é igual a P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G mais Y2. Então aqui a gente começa cancelando o V2, que a gente já comentou, né? Que essa velocidade aqui na entrada do tubo pitot ela vai ser 0. Então a gente cancela aqui, ó, o V2, e a gente já pode simplificar os Ys, né? Já que eles estão aqui, ó, no mesmo nível, né? Então, se estão no mesmo nível, a gente pode cancelar os Y, que eles são iguais. E só isso. Então, nesse caso, eu quero calcular a velocidade 1, ó. Então, eu coloco aqui, sobre 2G, vai ser igual a P2 menos P1. Eu passei esse termo do P1 sobre gama para cá, ó. Então, ficou P2 menos P1 dividido por gama, ou seja, o V1 vai ser igual a raiz quadrada, ó, vou passar o 2G para lá para o outro lado, então 2G, P2 menos P1 dividido pelo gama. Cheguei na minha equação final da velocidade, né? E aí o que é que a gente vai justamente observar? As pressões. Será que eu tenho essas duas pressões? Por exemplo, quem é a minha pressão no ponto 2? Lembrando que a minha pressão no ponto 2 seria essa pressão aqui, ó. E aí deixa eu só
consertar aqui para que a gente não confunda, vou colocar, chamar de linha, tá? Ó, P2 linha, tá bom? Porque aqui, nesse lado aqui, a gente está chamando de um P2 linha. Certo? Aqui, ó. A gente está chamando de um 2 linha. Tá bom? Então, só para que a gente não confunda quais são os pontos. Então, percebam, eu tenho a pressão no ponto 2 linha e a pressão no ponto 1. A pressão no ponto 2 linha é a pressão que eu tenho aqui, ó. E como a gente já viu, essa pressão que eu tenho aqui é a mesma daqui desse ponto, que é só calcular essa pressão relacionada com essa altura manométrica, ou seja, o gama da água vezes 3,8. Então a gente vem aqui e vou calcular separadamente, tá? Vou calcular aqui embaixo. Então aqui eu venho, quem é o meu P2 linha? O meu P2 linha é o gama da água vezes 3,8 metros. Ou seja, o meu P2 linha vai ser igual, já que a gravidade é 9,81, né? A água ele não pediu para a gente considerar nenhum valor, vamos considerar 999. Então, 999 vezes 9,81, que dá 9.800. Então, vai ser 9.800 newton por metro cúbico vezes 3,8 metros, né? Cancelando aqui os metros, eu tenho a pressão de 37.240, tá bom? 37.241 Pascal, arredondando, né? Arredondando aqui, 37.241 Pascal. Como é que a gente calcula a outra pressão, P1? Se vocês observarem, a pressão no ponto 1 está aqui, ó. E eu só vou conseguir calcular essa pressão no ponto 1 se eu fizer uma relação com a minha pressão no ponto 2, através desse manômetro aqui, ó, tá? Então a gente vai precisar relembrar como é que é feito o cálculo de manometria. Então a forma de eu calcular essa pressão no ponto 1 é simplesmente fazendo como a gente já estudou a manometria. Então eu relaciono, primeiro começo com as pressões da extremidade. Então quais são as pressões da extremidade? P1 e P2, ou seja, P1 é igual a P2. Então venho aqui, P1 é igual a P2. Então percebam, a minha pressão eu sempre baixo as duas, é uma forma da gente conseguir visualizar isso aqui melhor, né? Já que isso aqui é uma variação de pressão, eu baixo esses dois pontos até encontrar a primeira interface de fluido. Então é como se eu baixasse o ponto 2 para cá, para essa interface, e o ponto 1 ficasse desse outro lado na mesma altura. Então se o meu P1 está aqui, eu começo pelo lado de lá, né? Então vai ser P1 é igual a P2, aí como eu vou baixando para cá, ó, mais o gama manométrico, né? Aqui não é o mercúrio, vezes 0,2. Aí indo lá para o outro lado, menos o gama da água, também vezes 0,2. Percebam que o que eu quero é P1. Professor, mas eu já tenho o P2? Já, ó, ele já me forneceu a pressão no ponto 2. Ó. O P2 é 20 kPa, ou 20.000 Pascal, né? Então, substituindo aqui os valores, eu tenho 20.000 Pascal, mais o gama manométrico vezes 0,2, ou seja, o gama é 6 vezes 10 a quarta, 6 vezes 10 a quarta, né? 6 vezes 10 a quarta, tá? Vezes 0,2, lembrando que aqui já está tudo no sistema internacional, menos 9.800 vezes 0,2. Resolvendo essa equação, eu tenho que a pressão é igual a 30.040 Pascal. 30.040 Pascal. Com isso eu já tenho as duas pressões, né? E tendo as duas pressões, é só jogar aqui e calculo a minha velocidade. Então a minha velocidade, jogando todas as informações que eu tenho aqui, não vou jogar para não ficar muito grande, mas jogando todas as informações, eu tenho que a minha velocidade ela é igual a 3, aproximadamente 3,8 metros
por segundo. Com isso a gente tem que a vazão vai ser igual a 3,8 metros por segundo vezes a área. Lembre que eu estou trabalhando com ponto 1, então eu venho aqui e vejo a minha área que ele forneceu no ponto 1, ó, que é essa área aqui, ó. Então essa área é de 10 a menos 2. Então vezes 10 a menos 2 metro quadrado. Então com isso eu tenho que a minha vazão é igual a 0,038 metro cúbico por segundo, que é igual a 38 litros por segundo. Ok, gente? É isso. Abração.